Pronto, Deus abençoe. Fale o que está no seu coração, o que você preparou para a gente aqui. Já está gravando, tá? Manda ver. Oi, gente, boa noite. Que gostoso ver vocês aqui. Muito prazer para quem ainda não conhece. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre oração e batalha espiritual, né? Então eu quero começar orando. Querido Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aprender com o Senhor mais uma vez, de receber as verdades que existem no teu coração, Pai. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha com ensino, venha com clareza, Pai. Mas eu peço para que, principalmente, o Senhor venha com poder, Pai. Que nós queremos provar da oração hoje de forma palpável. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa. Oração, quando eu penso na palavra oração, para mim, ela tem uma cor, assim. Quando eu penso em oração, eu penso na cor verde, porque verde traz vida, né? E é isso que eu acredito da oração, que ela libera vida, ela libera poder, ela libera o reino de Deus sobre nós. E eu acredito que quando a gente ora, a oração para Deus, ela chega multicolorida, além de chegar cheirosa. E a Bíblia fala que ela chega como um incenso, né? Como um perfume agradável. Então eu imagino que quando Deus percebe a nossa oração chegando, ele se alegra tanto, que é como se ele estivesse enxergando algo multicolorido, assim, algo que, imagina algo que você olha e que você diz, uau, como isso é lindo, como é maravilhoso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o primeiro ponto que eu acredito que a gente precisa pensar sobre oração é entender com quem que a gente está falando quando a gente ora. E eu quero ler o texto de Isaías 1:11, que diz assim: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui, Malaquias, ele está trazendo para a gente uma profecia, revelando uma revelação de quem é Deus, da imensidão de quem Deus é. Então esse é Deus, é aquele que ele tem o nome, o maior nome, que não existe outro nome acima dele, e que ele recebe o incenso de todas as nações. Isso é maravilhoso, né? E eu acredito que não existe uma maior barreira para uma vida de oração do que a gente ter um entendimento errado e subestimar Deus. Então eu quero trazer agora para a gente aqui uma ativação bem rápida para a gente poder ativar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, porque às vezes a gente tem, mesmo que a gente não perceba, a gente pode em algum momento da nossa vida ter tido algum pensamento em relação a Deus que não fala sobre a natureza de Deus. Pode ser que em algum momento da nossa vida a gente tenha pensado que Deus está bravo, que Deus está zangado, que Deus é um pai muito pairoso, mas ele é um pai culpado, então talvez eu tenha feito oração e percebido que ele não conseguiu me ouvir, por isso aquilo não aconteceu, por isso aquilo não funcionou. Ou às vezes a gente tem uma imagem de que a nossa oração não importa tanto, de que eu vou orar e talvez ele não ouça, porque a minha oração, eu nem sei orar tão bem assim. Ou pode ser que você acha que tenha pensado em algum momento na sua vida que Deus não é poderoso o suficiente, que ele não está interessado em te ouvir e conceder para você aquilo que você está pedindo. Então eu quero sugerir essa ativação nesse momento para que, mesmo que a gente não tenha notado, provavelmente em algum momento isso já aconteceu na nossa vida, a gente tenha deixado de orar por algum desses pensamentos ou outros. E eu quero sugerir essa ativação agora para a gente poder conectar o nosso corpo, nossa alma e espírito com a revelação da Bíblia de quem Deus é. Então, se você tiver liberdade, você pode fechar seus olhos. Eu gostaria de pedir que primeiro você respire fundo, para acalmar o teu coração. Talvez você esteja um pouco agitado, chegou do trabalho há pouco tempo, ainda não conseguiu jantar, colocou as crianças para dormir. Então se acalma, respira fundo, relaxa o seu corpo, tenta esvaziar a sua mente de tudo que está te desconectando do que a gente está ouvindo aqui agora. E agora eu quero que a gente quebre com fé
todos os pensamentos, todas as ideias que a gente tem de Deus, que subestimam a Deus, que não permitem que a gente prove da verdadeira natureza de Deus. Então, só ouçam o que eu vou dizer. Se você quiser repetir e declarar, que também ajuda a quebrar pensamento. Se você quiser só dizer sim, é isso, ou só ouvir, eu creio que vai entrar no Espírito Santo quem vai fazer. A Bíblia, ela está cheia da revelação da natureza de Deus. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é paciente, independente de qualquer coisa que você já tenha feito. Deus é paciente, Deus é fiel, Ele é compassivo, é zeloso. Deus é um fogo consumidor e Deus é amor. Por mais que você tenha tido experiências durante a sua vida que tenham te mostrado que Deus não é tão amoroso assim, eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor mostre hoje que o Senhor, Deus, é amor. Nos prova, Pai. Em nome de Jesus. Deus não apenas ama, porque amar é uma ação, mas Deus é amor, Ele é o próprio amor. Ele é rico para todos os que o invocam, não apenas em provisão, mas em generosidade. Deus é generoso, independente das tuas experiências, independente da sua situação financeira hoje. Deus é generoso. Ele transborda em abundância. Deus é gentil, Deus é onisciente. Mesmo que tenha muitas situações da sua vida que você não queira abrir, que você tenha medo, que você tenha vergonha, Deus sabe. Mas para Ele poder agir, Ele precisa ouvir de você. Deus é onisciente. Ele é onipotente e onipresente. Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Deus é manso, Deus é humilde. Mesmo que você olhe para si mesmo e você não se perceba humilde, você se acha ganancioso demais, grande demais, poderoso demais, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, então dentro de você existe humildade. Deus é justo e Deus é reto. Deus é justo. Em Deus não existe nada que não seja justiça. E essas características é apenas a ponta do iceberg. Porque assim como Jó declarou lá no texto dele de Jó 26:14, eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Deus, nós nunca conseguiremos, tá? Entender, perceber a sua totalidade. Mas eu quero pedir daqui hoje, Senhor, o Senhor assente no nosso coração essas verdades de quem o Senhor é. Essa realidade, a natureza que o Senhor é e que o Senhor não muda. E que no Senhor nós podemos confiar e descansar. Que as nossas orações importam, que as nossas palavras importam, e que quando nós oramos, nós falamos com Deus atento. Nós falamos com Deus atento, poderoso para fazer. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada. É gostoso, né? Quando a gente tem um tempinho para parar, assim, pensar. E quantas vezes a gente chega diante de Deus sem ter a consciência da pessoa com a qual a gente está falando. A gente só senta e começa a falar. Então, a gente precisa ter consciência de quem é essa pessoa que recebe a nossa oração, que é essa pessoa que a gente dedica o nosso tempo para orar, né? E em Lucas 11:1, conta que Jesus chegou e Jesus estava orando um monte, e os discípulos estavam observando enquanto ele orava. E é interessante porque os discípulos estavam observando Jesus orar, a forma com que Jesus se comunicava e com que ele interagia com o céu, e aquilo despertou, aquilo ativou os discípulos, e os discípulos passaram a entender que aquela era a forma de vida de Jesus, que era a oração que conectava e que fazia Jesus andar como Pai.
E ali em Lucas 11 diz que então quando Jesus terminou de orar, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E se a gente for perceber na Bíblia, esse foi o único ministério que os discípulos pediram para Deus. Eles entenderam que era mais importante aprender a orar do que aprender a pregar. Poderoso, né? Porque a oração, quando a gente entende isso, a gente entende que, quando a gente entende a importância da oração, a gente entende que a oração aqui é as portas do reino de Deus. Às vezes a gente tenta fazer de várias formas, né? Estudando muito, pensando muito, criando estratégias, mas é a oração que abre as portas do reino dos céus. E se os discípulos entenderam isso, a gente também precisa olhar para eles como uma referência e entender isso. Jesus nos ensina a orar, né? E eu estou seguindo aqui a minha guia. Os discípulos entenderam que nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Então pode ser que hoje você esteja mais empenhado, eu esteja mais empenhado em construir a minha carreira, em construir o meu nome na área que eu quero trabalhar, ou esteja preocupada em cuidar da minha casa, em proteger a minha casa, ou esteja preocupada em fazer muito, em qual vai ser o próximo passeio do final de semana, qual vai ser a próxima viagem, o fim do ano está chegando, como vai ser o festa de aniversário e tal. Mas a gente precisa entender que nada na nossa vida é maior do que a nossa vida de oração. E tudo isso que a gente tenta construir, além da vida de oração, não é eterno. A gente não acessa o reino de Deus construindo outras coisas. A gente acessa o reino de Deus quando a gente se dedica em oração. É nisso que a gente precisa ser grande, é nisso que a gente precisa estruturar a nossa vida, né? E agora, trazendo para a visão da igreja, a gente percebe que a gente vê que em muitas igrejas também o poder do Espírito Santo ela tem sido substituído por estratégias de marketing, tem sido substituído por conferências, por agenda. E quando a gente substitui o poder do Espírito Santo por todas essas outras coisas, a gente deixa de viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa igreja, para a nossa comunidade. A gente deixa de multiplicar, né? A gente deixa de ver o que o Espírito Santo está fazendo e começa só a fazer aquilo que a gente acha que precisa fazer. E esse tipo de crescimento é um crescimento que mascara, né? Tanto da nossa vida pessoal quanto um crescimento de uma igreja desse jeito, é um crescimento que mascara a verdade. Que na verdade mostra que ali atrás existe muita impiedade, existe muita falta de buscar do Espírito, de querer do Espírito, né? Os projetos, se eles forem trazidos do coração de Deus, é perfeito. Agora, se a gente só pensa em fazer e deixa de construir a nossa vida de oração, a gente não está fazendo aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Jesus fazia em primeiro lugar, né? Então, se a gente parar para fazer um review do nosso dia de hoje, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram problemas no dia hoje, tiveram questões para resolver, ou outra semana. E se a gente pensar tudo que a gente tentou fazer para resolver, a oração ela estaria no primeiro lugar ou ela estaria talvez lá no último lugar? Porque muitas vezes, eu digo por mim mesma, a gente tenta de tudo e nada dá certo. A gente simplesmente não tenta a única coisa que dá certo, que é a oração, né? A oração ela precisa ser a base da nossa vida. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Quando nós passamos por uma dor, por exemplo, a gente mergulha e a gente entra num tempo de oração e a gente se dispõe num tempo de oração. Mas a dor passa, né? A dor vai embora. E o tempo de oração que aquela dor estruturou para você não vai continuar. Talvez você consiga manter ali um tempo de oração por algumas semanas, mas você não vai ter uma vida de oração estabelecida se você começar a orar só por causa da dor, porque a dor vai embora. E ter tempo de oração por causa de uma dor não é fundamento. Não tem chão, né? Não tem estrutura, então vai embora. Na Santo Tiago, isso aí. A gente precisa de um fundamento para não parar. A gente precisa de um fundamento para não parar de orar. E eu entendo que o fundamento que eu tenho na minha vida de oração não vai caber para nenhum de vocês, porque fundamento é pessoal. É aquilo que a gente encontra em Jesus, que segura a gente passa a olhar, não, é por isso que eu oro.
Eu oro porque agora eu entendi essa necessidade. E como que a gente busca um fundamento para a nossa vida de oração? Eu acredito que se a gente fazer perguntas para Deus, Deus, se eu orar, o que a oração causa em mim? Deus, por que as minhas palavras são importantes para você? E a partir dessas respostas, a gente cria fundamento para a nossa vida de oração. A gente não pode se segurar em circunstância para a gente achar que vai continuar orando, porque a gente não vai. A gente precisa se assegurar nas revelações que Deus dá para a gente, para essa ser aquilo que te segura, aquilo que te fundamenta, que você não vai sair disso, porque agora você entendeu que é por isso, que é por essa necessidade, que é por isso que o coração de Deus pulsa na oração, que é por isso que você precisa orar. Então, se você buscar e tiver um fundamento para a sua vida de oração, então você vai descobrir que Jesus não é aquele profeta que chega na sua vida de oração, faz um raio-x e te condena porque está tudo errado, porque você não orou, porque você não está tendo constância nisso. Mas se a gente tiver um fundamento, uma base, se assegurar nisso para construir uma vida de oração, então a gente vai entender e vai conhecer um Jesus que é um pastor e que ele vai nos ensinar a orar. E não cobrar pelo tempo que a gente deixou de orar. Porque deixar de orar não é pecado. Não é pecado deixar de orar. Precisa ser um prazer, precisa ser bom. Então a gente precisa ter esse fundamento para olhar para Jesus e ver que ele é um pastor e que ele vai nos ensinar a continuar nesse caminho. E oração é declarar palavras para Deus que ele mesmo falou, né? A Bíblia está cheia de revelação, então às vezes a gente deixa de orar porque não sabe o que orar, ou não tem o que orar, ou acha que a sua oração não importa, que você não sabe o que dizer. A gente precisa começar a ter o costume de abrir a Bíblia e orar a Bíblia, né? Abrir um salmo e ler um salmo e começar a orar aquele salmo e assim, instantaneamente, a oração que está dentro do seu coração vai fluir e ela vai sair porque você está sendo inspirado pelas palavras de Deus. Então, orar é declarar palavras para Deus que Ele mesmo já falou para a gente. É viver com consciência de que a gente está caminhando com os nossos ouvidos atentos no céu. A gente está com o nosso ouvido lá e que a gente quer saber o que Deus está dizendo a respeito de nós. E oração é quando a gente conta para Deus coisas confiante de que Ele está nos ouvindo. E se a gente chega para orar diante de Deus com consciência de quem Ele é, com fundamento e certo de que Ele está nos ouvindo, tudo muda. Tudo muda. Aí, a partir disso, a gente vai ser atraído para uma intimidade. A gente vai ser protegido do orgulho, porque muitas vezes a gente deixa de orar porque a gente é orgulhoso, porque está tudo bom demais, não tem pelo que orar, eu resolvo tudo. A partir disso, a gente vai ser estimulado a viver a maior de santidade, porque quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais igual a Ele a gente quer ser. A gente vai ser abençoado pela lei da semeadura e da colheita, né? Que a gente vai estar semeando e a gente, sem dúvida, vai colher. A gente vai ser ungido com poder, a gente vai ser unido com o corpo e a gente vai ser treinado para ser governante do reino de Deus, porque Deus vai começar a revelar coisas para nós que nós nunca teríamos ouvido se a gente não tivesse dedicado tempo de oração. Se trata de dizer, falar durante uma manhã, falar à noite, de oração é um estilo de vida. Oração é quem você é. E não aquilo que você faz, mas é quem você é. E quando a gente entende a profundidade da oração, a gente entende que não é um chamado específico, não é para mim, porque Deus me levantou como intercessora, não. A oração, ele é um chamado para todos nós. E quando a gente entende isso, o tédio vai embora, porque daí não passa a ser uma obrigação, não é porque tem alguém que faz por mim, mas quando a gente entende todas essas verdades em relação à oração, o tédio vai embora e a alegria de ter tempo com Deus chega. E Deus, eu acredito que nessa noite Ele está despertando a gente para o simples fato de abrir a nossa boca de forma natural e sussurrar palavras para Ele. Então Ele vai derramar do seu poder. Mas a gente precisa falar, a gente precisa parar e a gente precisa falar para Ele. Então Ele vai derramar do seu poder. E eu passei mais tempo falando da oração porque eu acredito que a gente precisa fundamentar isso no nosso coração de falar de batalha espiritual. Porque a batalha espiritual, às vezes a gente... falar de demônio, não sei o quê, e a gente precisa entender com quem que a gente fala e por que que a gente fala, para então a gente chegar nesse assunto de batalha espiritual. E sobre batalha espiritual, eu vou falar só sobre o que para mim importa. Não
não é um estudo, mas é o que importa para mim sobre batalha espiritual. Eu não sei o que vem para sua cabeça quando você ouve batalha espiritual, mas para mim, por muito tempo, eu imaginava grito, eu imaginava pessoas enlouquecidas, eu imaginava coisas terríveis acontecendo, pessoas se machucando, muito grito, muita briga. E assim como quando eu pensava em oração, agora, antes dessa realidade do reino de oração como está no coração de Jesus, eu imaginava só aquelas mulheres lá no fundo da igreja, que a gente nem sabia o que estavam fazendo lá, né? Cochichando, chorando, sofrendo. E eu acredito que Deus tem levantado a gente para um tempo onde a oração está indo para frente, onde a oração está sendo levantada como um estilo de vida. Inclusive, eu quero ler para um dado para a gente entender o que de oração está acontecendo ao redor do mundo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um pastor, eu acredito que muitos sim, do Mike Bickle. Ele é o fundador da iHope do Kansas, né? E foi para ele que Deus trouxe a primeira visão, a primeira revelação sobre oração 24/7, né? 24 horas por 7 dias na semana. E Deus trouxe essa palavra para ele há mais de 30 anos. E o entendimento, a frase que Deus deu para ele foi assim: eu mudarei o entendimento e a expressão do cristianismo em uma geração, através da oração de 24 horas no Espírito, no tabernáculo de Davi. Foi essa revelação que ele recebeu. Ele não sabia muito bem o que fazer com isso naquele tempo, mas hoje a gente pode ver um grande movimento de oração 24/7, de casa de oração que acontece ao redor do mundo. E esse termo casa de oração está na Bíblia, né? Deus falou: eu vou fazer de vocês casa de oração. E o dado é que hoje, há mais de 30 anos depois que Deus falou essas palavras com ele, a oração e a adoração estão explodindo ao redor da Terra. A cada ano, milhões de cristãos em mais de 220 nações se reúnem em estádios no Dia Global de Oração. Ministérios de oração no modelo 24/7 que estão existindo em todo lugar, inclusive aqui em Curitiba. A gente tem uma casa da iHope de Curitiba, mas eles ainda não funcionam 24/7 por questão de estrutura, de barulho no bairro, mas a gente já vê esse movimento aqui em Curitiba, que é lindo, né? E existe um monte de oração também em Seul, na Coreia do Sul, que tem sido um lugar de oração constante por mais de 50 anos. Imagina, constante. Igrejas grandes e pequenas têm priorizado o ministério de intercessão em suas agendas, orçamentos e equipes mais do que em qualquer outro momento da história. Até mesmo grandes organizações missionárias têm reconhecido a necessidade da oração ininterrupta no modelo 24/7, a fim de levar o evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. E é um tempo em que Jesus está despertando a igreja para orar sem parar, para entender que oração ela é um estilo de vida. E quem sabe um dia a gente vai poder... eu não sei se vocês já tiveram a experiência de estar numa casa de oração, mas é completamente diferente do que estar no culto. É completamente diferente do que estar reunido dentro de casa orando. É completamente diferente de tudo que você já viu. Eu espero que todos nós tenhamos muitas oportunidades de participar de casa de oração, de aprender, de fazer cursos lá dentro, porque isso não é um chamado para o ministério, tanto que a Bíblia nem fala de chamado para ministério sobre oração. Não existe nada na Bíblia sobre ministério de intercessão. É para todos. É para todos. E agora que a gente fundamentou bem no nosso coração sobre oração, a gente pode falar sobre batalha espiritual. E eu aprendi, no ano passado, a gente passou muito tempo aqui em casa batalhando. Deu um delayzinho aí no mic da CAD. Já vai voltar. Eu sugeri que a gente desligue as câmerazinhas aqui. Desculpe. Luiz, você me ouve bem? Então é no da CAD. Amandinha, você me ouve bem?
super bem. E todo mundo não tá ouvindo a Ked? Não. Deve ter dado Não tô algum... ouvindo ela. Volta. Tá entrando de volta. Deixa eu ver. Ked. Aí. Tá mudo, Ked. Oi, estão me ouvindo? Aí, agora sim. Fala sério, hein? Não. Puxa vida. Mas eu não vou te dar trégua, você tem mais 10 minutos somente. Tá, então vamos. O batalha espiritual é bem rápido. A gente passou por muitas situações aqui em casa com meu filho mais velho, ele via muitas coisas em casa durante a noite, e a igreja que a gente participava falava que era assim, que ele tinha visão aberta e tal. E depois eu aprendi e entendi que existem 3 céus. 3 céus. E isso existe fundamento bíblico, né? E o primeiro céu, ele significa a esfera visível, onde a gente está, onde a gente consegue enxergar. E a Bíblia fala especificamente sobre o primeiro céu, em Apocalipse 21, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia mais. Então aqui a gente percebe que o primeiro céu é a realidade terrena, onde a gente consegue enxergar as circunstâncias, né, onde a gente vive. O segundo céu, ele é o céu intermediário, que fala lá em Apocalipse 14:6. Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proibir o mar e os que habitam sobre a terra e toda a nação, e tribo, e língua e povo. Então, esse segundo céu é um lugar celestial, onde existem anjos e demônios. Inclusive, no livro de Daniel, fala que o segundo céu, ele é mostrado também como a esfera demoníaca. Então, é onde a gente vê os demônios agindo, que era o que estava acontecendo aqui em casa. A gente só estava olhando para esse segundo céu, para esse lugar onde os anjos e demônios batalham, né? Então, existe o terceiro céu. E o terceiro céu é onde está a glória de Deus. E o apóstolo Paulo chama o terceiro céu de paraíso, que é lá em 2 Coríntios 12:2, que diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E ele se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E daí no verso 4 diz, no 4, fui arrebatado ao paraíso e eu vi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então o terceiro céu é o lugar onde todo cristão deveria viver, é o lugar onde a gente deveria olhar, é o lugar onde os nossos olhos deveriam estar, porque é lá que estão as estratégias de Deus. Então, sobre batalha espiritual, o que eu quero dizer hoje é que se existe uma situação, se existe alguma circunstância, se existe algo que você está percebendo que você precisa vencer, ou tem alguém perto de você que precisa vencer, não olhe para a circunstância, não olhe para o que os demônios estão fazendo, mas antes de você orar, você busque no Senhor, Deus, o que o Senhor pensa sobre a situação. Deus, qual é a sua estratégia para agora? Então, quando você perceber Deus te dando a direção da estratégia, então você ora. Então, você segue em cima dessa palavra, afirmando aquilo que Deus está fazendo. Porque as estratégias de Deus, elas são infalíveis. Em Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se a gente tiver a nossa mentalidade no lugar onde a gente está sentado no céu, a gente vai ser excelente na batalha espiritual e a gente vai parar de agir com medo, aflito pelo que a gente está enxergando. É isso. Amém. Ô, louco, você deu uma disparada de 4 minutos aí. Sim, foi rápido. Era rápido essa parte mesmo. Mas foi ótimo, Ked. Eu tenho uma pergunta, Ked, fazer. Por que os humanos oram pouco? No geral, né? Eu acredito que é porque a gente não compreende quem Deus é. Fale mais. Porque se a gente não compreende quem Deus é, a gente não consegue entender o que Ele pode fazer. A Bíblia diz num texto que agora eu não me lembro a referência, que Jesus vem e pergunta, né? Quem você diz que eu sou? Eles respondem várias coisas, menos a revelação de quem Ele é. Então eu acredito que a gente ora pouco porque a gente não consegue entender e a gente nunca vai ter consciência da plenitude, da completa de quem Deus é, de quem Jesus é, mas
são essas visões distorcidas de quem Deus é que nos afasta, que nos faz chegar pouco perto. Legal. Pessoal, mais alguém aí, um comentário, alguma coisa? Ked, fomos abençoados aqui, né, Fer? Sim, Amém. especial. Muito bom. Alguém Então, tem se alguém quiser orar para fechar aí, ó, para já botar em prática, vamos lá, quem vai levar? Ah, ninguém vai orar? Professora. Eu vou chamar para orar. O Natan tá fechando o olhinho ali que eu tô vendo, ó. Vai. Natan, quer orar? Boa, Ked. Não, Natan. Você tá muito Bonitinho. Então, amém. Então, eu vou orar para fechar. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Eu quero te agradecer porque eu sei que nessa noite, no nosso coração, a gente conseguiu acordar e ter mais certeza da sua natureza, Pai. E eu quero te pedir, Espírito Santo, para que hoje à noite, antes de dormir, o Senhor já venha ter um momento com a gente bem especial de oração, Pai. Se alguém aqui for pensar em dormir sem orar, acorda, em nome de Jesus, para que todo mundo hoje já coloque em prática, Pai, aquilo que a gente recebeu do Senhor hoje, em nome de Jesus. Não nos permita, Pai, que a gente ande longe, que a gente ande distante, mas traz o nosso coração para perto e nos ensina, Jesus, como orar, como sermos eficientes e eficazes, Pai, para que a gente possa ter relacionamento com o Senhor e manifestar o Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém mais uma colaboraçãozinha? Deixa eu ver se tem. Rafinha. Bom, então eu vou terminar a gravação aqui, Ked. Oi, desculpa. Oi, Rafilto. Não te manda ouvi, ver. Tiagão. Não, tava perguntando se tem alguma colaboração aí, senão já vou encerrar a gravação aqui. Acho que no tempo que tem aqui, né, não vou conseguir colaborar tão rápido. Tá bom. Então é isso, turminha. Terminou aí mais um Steps. Obrigado pela participação de todos, pela colaboração de todos. Obrigado, Ked. Obrigada. Ked, você foi demais. Obrigado mesmo.